Namastê, tudo bem com vocês, criançada, papais e mamães, toda a família? Espero que estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma aula de yoga com o professor Edson Savenhago, aonde hoje a gente vai ter história. Isso mesmo, a gente vai ter uma história bem legal. Por quê? Porque no yoga a gente tem alguns preceitos, alguns valores, alguns elementos que são representados por valores e virtudes, né? Então essa história nos traz alguns valores e virtudes que a gente trabalha no yoga, tá? Então a história que o professor vai contar hoje para vocês é a história do menino do disco sonoro. Essa história o professor escreveu. E aí, depois que o professor contar a história, tem uma surpresa para vocês, que é: da onde saiu essa história, professor Edson? Essa história veio das mirabolâncias, as coisas pensantes, as muitas coisas que o professor pensou e criou a história. Mas o que é que fez você pensar tanto assim? Só no final da história eu vou contar, ok? Então vamos lá, senta de uma forma que é bem legal, confortável, relaxa, pode cruzar a perninha, relaxa o corpo e agora vamos fazer silêncio para ouvir a história. Vamos lá? O menino do disco sonoro. Era uma vez, em uma pacata cidadezinha, um menino muito quietinho. Ele não tinha muitos amiguinhos e por isso era alvo de muitas conversas e julgamentos. A floresta era o lugar que ele mais gostava de ficar. Às vezes, passava o dia todo floresta dentro. À noite, quando estava em casa, abria a janela de seu quarto para admirar as estrelas. Olha aqui esse desenho, que legal! Vamos lá. Seguindo. Mas o que mais causou curiosidade foi quando esse menino apareceu com um instrumento musical. Mas para alguns de seus coleguinhas era um disco voador e para outros ele era uma tartaruga ninja. Será que ele é uma tartaruga ninja ou ele tem um disco voador? Vamos descobrir. Nossa, quanto achismo! Que imaginação, hein? Todo mundo imaginando o que era aquilo. Era um disco voador e eu era uma tartaruga ninja. Será que ele era uma tartaruga ninja? Será? Ou era um disco voador? Vamos continuar para descobrir. Na escola e na vizinhança, todos ficaram, a partir daquele dia, um tanto curioso. Pois vai que ele era mesmo de outro planeta. Será que o menino era de outro planeta? Continuamos para descobrir. Mas esse menino sempre estava de bem com a vida. Não discutia e nem brigava com ninguém. Um dia, convidou seus coleguinhas, pois queria lhe mostrar algo. O que será que ele queria mostrar para os coleguinhas? Já vamos seguir descobrindo o que era. Desconfiados, foram até a praça, onde tinha muitas árvores, e era um dos lugares preferidos do menino. Mesmo com medo e receosos, os demais coleguinhas foram, e juntou uma grande turma de crianças. A princípio, ninguém muito falava. Mas o menino queria acabar com a desconfiança e os julgamentos dos coleguinhas e da vizinhança. Então todo mundo foi para a floresta, onde tinha muitas árvores verdes lindas, maravilhosas, muita natureza. Abriu o estojo de seu instrumento musical, que é muito semelhante, sim, com um casco de tartaruga. Dele tirou o instrumento. Esse parecido com um disco voador. Nesse momento, uma única voz soou: "Uau!"
todo mundo junto. Mas nenhum e nem outro era. Não era um disco voador e nem uma tartaruga ninja. E agora? Vamos ver o que era então. Apenas um instrumento musical que ao tocar todos ficaram paralisados ao ver e ouvir tamanho encantamento que era o som que produzia o instrumento. Então, não era um disco voador e nem uma tartaruga ninja. Era um instrumento musical muito maravilhoso. Assim, findou-se o mistério. Hoje, nos finais de tarde, se reúnem na praça embaixo das árvores para ouvir o menino tocar seu instrumento musical. E já que todos achavam ser um disco voador, o menino começou a chamar de disco sonoro. Abraços sonoros nos acordes da divina música. Então, não era uma tartaruga ninja e não era um disco voador, mas sim era um instrumento musical muito lindo, que ele até parecia um disco voador, mas não era. E aí o menino, quando começou a tocar e mostrou a todas as crianças esse instrumento musical, todas as crianças da escola, os coleguinhas e toda a vizinhança ficou encantado com o som e ao ver o menino tocar. Então, assim, findou-se, né? Acabou as dúvidas e os achismos que as pessoas achavam que o menino era de outro planeta. Não era, não. Ele apenas tinha um instrumento musical maravilhoso. E agora eu quero perguntar para vocês. O que vocês acham? Se o nome da história é O Menino do Disco Sonoro e ele tinha um instrumento musical, até parecia com disco voador, mas não era. O que vocês acham de talvez conhecer esse instrumento musical? Vocês têm ideia de como seria esse instrumento musical? Será que ele é grande? Será que ele é pequeno? Que tamanho será que ele tem? E como esse menino carrega esse instrumento musical? Será que tem mochila? É uma bolsa? Como é que é? Então, agora eu vou pedir a vocês que estão em casa para pensarem muito com a cabecinha de vocês como seria esse instrumento musical que todo mundo pensou que era um disco voador, mas não era. Pensaram que o menino era uma tartaruga ninja, mas também não era. E era só um instrumento musical. Então o professor Edson pede a vocês agora aí de casa para pensarem com a cabecinha bastante. Se conecta com o coraçãozinho. Manda para a cabecinha o que é que o coraçãozinho sente. O que é que a cabecinha pensa que é. E eu vou pedir para vocês desenharem esse instrumento musical. Sabe por quê? Porque a surpresa, ela não vai ser hoje. Taran, taran, vai ser só amanhã. Amanhã o professor vai mostrar essa surpresa. O que é que levou o professor a escrever a história do menino do disco sonoro, ok? Então, até amanhã vocês vão pensar, sentir no coraçãozinho e vão desenhar como será que é esse instrumento musical do menino. O disco sonoro, o menino do disco sonoro, ok? Combinado? Junta as mãozinhas, traz no coração. Nos acolhemos um namastê. Namastê. Até a nossa próxima aula amanhã com os desenhos do disco sonoro. Tchau, tchau, tchau. Haha.